Pulso do Saber Direito desta semana é sobre processo legislativo. Os fundamentos, lei ordinária e complementar, emenda à Constituição, medida provisória, lei orçamentária, resoluções e decretos. As aulas são com o professor Gustavo Dantas. Olá, alunos. Voltamos para mais uma aula sobre processo legislativo. Na aula passada, nós falamos sobre alguns conceitos de lei, as funções também que a lei exerce na sociedade. Falamos também em alguns aspectos gerais do processo legislativo. Nessa aula, nós falaremos agora do processo legislativo em espécie. Então, o que é o processo legislativo em espécie? Processo legislativo em espécie são aquelas matérias onde o poder legislativo vai debater para que ela vire lei. Ou uma emenda constitucional, enfim, alguma matéria debatida no âmbito do poder legislativo. E onde que essas matérias elas estão delimitadas na Constituição Federal? Bem, o artigo 59 vai trazer para a gente quais são os objetos desse processo legislativo. Então, nesse artigo 59, nós temos a emenda constitucional, a lei ordinária, a lei complementar, a lei delegada, os decretos legislativos e as resoluções de cada casa legislativa no âmbito federal. Quando nós tratarmos sobre as medidas provisórias, nós vamos entender por que essas medidas elas não são postas como objeto do processo legislativo. Mas isso a gente vai deixar para falar especificamente na aula sobre medida provisória. Bem, é importante também salientar que todas essas regras que nós falaremos sobre o processo legislativo, elas também se enquadram no âmbito tanto dos estados, quanto dos municípios, quanto do Distrito Federal, em razão do princípio da simetria, que está destacado no artigo 25 da Carta Constitucional. Bem, antes de entrar especificamente no processo legislativo, é importante nós fazermos uma revisão e aprofundarmos mais um pouco sobre as questões de competências. Bem, as competências, elas estão discriminadas na Constituição Federal e elas podem ser discriminadas como competências federativas e competências em razão do órgão que vai iniciar o processo legislativo. Bem, vamos então começar pelas competências federativas. A primeira competência federativa que nós vamos abordar é aquela que está no artigo 22 da Constituição Federal. O que esse artigo 22 fala? Ele traz um rol de matérias onde a União tem competência privativa para atuar. Então, o que isso significa? Que a União vai atuar de forma legislativa, também de forma executiva, dentro dessas matérias, para tentar trazer um maior interesse público no seio da sociedade. Bem, dentro desse rol, nós temos também uma medida excepcional, que está lá no parágrafo único. Qual é essa medida? Em regra, é só a União que pode legislar sobre esse tema. Contudo, temos uma exceção. Nesse parágrafo único, a União, de forma excepcional, pode delegar aos estados para que eles legislem de forma específica sobre os temas que estão ali abordados. Mas é importante destacar, essa delegação, ela não quer dizer que a União abdicou desse poder que está no artigo 22, poder de legislar. Isso significa que, a qualquer momento, a União pode vir, enfim, voltar a legislar sobre essas matérias que ela delegou e por meio de uma lei complementar aos estados. Bem, dentro dessa competência federativa, então, temos a competência privativa e temos também a competência exclusiva. Essa competência exclusiva ela diz respeito aos municípios. Então, essas competências exclusivas municipais, elas estão no artigo 32 da Constituição. Nessa, então, salientando, só os municípios podem legislar sobre esses temas que estão nesse artigo 32.
e neles, basicamente, vão ter temas relacionados ao interesse comum daquela localidade. Então, essas competências exclusivas, só o município pode atuar. Junto a essas competências que nós estamos falando, também temos a competência residual. O que é essa competência residual? É a competência que fica com os estados. Então, de forma breve, ela significa o quê? Aonde a União não legisla e aonde os municípios não legislam, fica a cargo do Estado legislar. Contudo, é importante destacar que, mesmo dentro dessas competências residuais, existem competências que são exclusivas dos estados, como questões relacionadas à exploração de gás, dentre outras que estão nesse rol das competências exclusivas. Bem, temos também o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é um ente federativo híbrido, vamos colocar assim. Por quê? Porque ele acumula tanto competências municipais quanto estaduais. Então, essas competências, como nós já estamos agora afirmando, a competência cumulativa, o Distrito Federal vai poder legislar sobre matérias tanto dos municípios quanto dos estados. Além dessas competências que nós acabamos de distinguir aqui, nós também temos as competências comuns, e as competências concorrentes. Então, o que é essa competência comum? Essa competência comum está no artigo 23 da Constituição. É uma competência onde a União e os Estados eles podem legislar sobre uma série de matérias. Essas matérias elas têm cunho eminentemente político-administrativo, ou seja, Estados, a União, os Estados e também os municípios, eles vão concorrer para, de uma forma ou de outra, atuar em prol do interesse público, a partir de medidas administrativas e também, claro, se precisar, legislativas. Bem, passando, nós temos também as competências concorrentes. Essas competências concorrentes, elas dizem respeito a matérias onde a União e os Estados vão legislar de forma cooperativa. Dentro dessas matérias concorrentes, dessas competências concorrentes, nós temos algumas especificidades que nós falamos na aula anterior. Bem, a primeira na competência concorrente, a União ela vai legislar sobre aspectos gerais dessas matérias tratadas, né, nesse artigo 24, onde estão as competências concorrentes. Então, ela vai primeiro legislar sobre aspectos gerais. E os estados vão suplementar essa legislação, posteriormente. Então, União, leis gerais, estados, leis complementares. Um outro aspecto interessante que a gente tem nesse artigo 24, das competências concorrentes, diz respeito à ausência de uma lei geral. Quando não tem essa lei geral, o que ocorre? Os estados, eles absorvem essa competência plena, ou seja, ele vai poder legislar sobre os aspectos gerais que estão ali nessas matérias e sempre buscando o interesse comum, porque não pode existir esse vácuo legislativo quando isso é importante para a sociedade. E o terceiro aspecto dessas competências concorrentes, que é interessante, é que, a partir do momento que a União legislar sobre essas matérias gerais, as leis estaduais que foram geradas em razão desse vácuo, elas ficam suspensas, no que ela for contrária a essa lei federal geral. Então, elas ficam suspensas e passa a valer a lei federal geral, e essa lei que foi promulgada, né, ela tem valor também, né, no que ela não contrariar essa lei federal. Bem, aí vem um ponto bem interessante de esclarecer. Nós sabemos que existe controle de constitucionalidade. E o que esse controle de constitucionalidade faz em regra? Quando ele declara uma lei inconstitucional, essa lei ela é declarada nula desde a origem, então desde quando ela se fez. Então o que pode acontecer? Uma lei geral ser declarada inconstitucional, sendo que anteriormente tinha uma lei estadual falando sobre isso. Então o que ocorre? Nesses casos, vai ocorrer um efeito chamado efeito repristinatório. O que isso significa? Esse efeito é quando
o Supremo Tribunal Federal, né, ou a Corte Constitucional, a corte que atua como Corte Constitucional naquele momento, ela declara a inconstitucionalidade de uma lei e essa lei anterior, ela, porventura, volta a viger. Mas é importante salientar, eu não estou falando que isso é repristinação, é o efeito repristinatório de uma decisão judicial. Qual é a diferença? Para que a repristinação ela ocorra, precisa de lei propriamente dita. Então, precisa ter uma lei que diga que a lei revogada volta a viger. E nós sabemos que uma declaração de constitucionalidade ela é uma decisão judicial, ela não é uma lei. Então, claro, quando a lei determina que uma lei anterior volte a ter vigência, vai ter o efeito repristinatório igual à decisão judicial, né, de inconstitucionalidade. Mas isso não quer dizer repristinação. Então, repristinação precisa de lei. E é claro que a partir dessa lei tem esses efeitos. Mas é importante fazer a diferenciação disso, porque a repristinação é um instituto próprio e que ele tem suas características. E é claro, aqui a gente não vai conseguir aprofundar esse tema. Estou falando de forma breve, só para ficar esse ponto mesmo esclarecido para posteriormente vocês se aprofundarem. Bem, então nós falamos agora que existe essas competências, né? A competência privativa da União, a competência exclusiva dos municípios, a competência residual dos estados e cumulativa da União. Né? Nós também estamos falando que existe uma competência comum, onde os três entes eles vão atuar juntos para trazer o interesse público à tona, e uma competência concorrente. Essa competência concorrente é onde estados e a União vão legislar de forma cooperativa e também atuar, né, de forma administrativa para trazer o bem comum. Aí um ponto interessante. E os municípios? Eles não participam dessa competência concorrente? Né, porque lá no texto constitucional não vem escrito de forma plena. É aí que está. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no caso que atualmente nós estamos passando, né, do problema do coronavírus, ele disse sim, que os municípios eles atuam de forma concorrente, no caso específico da saúde, para que haja uma interação local em busca desse bem comum, que no caso é a saúde pública. Então, por mais que não esteja escrito lá no texto constitucional que o município vai participar dessa competência concorrente, o Supremo Tribunal já reconhece que sim. O município também vai legislar e atuar em cooperação, né, concorrentemente com os estados e a União para trazer esse interesse público à tona. Bem, aqui nós estamos tratando sobre, então, competências federativas, vamos colocar desse ponto de vista. Mas também nós temos competências que elas se dão em razão do órgão em que atua. Então, por exemplo, alguns órgãos eles atuam para iniciar o processo legislativo. Esse processo legislativo ele não só inicia dentro do âmbito do poder legislativo. Então, nós vamos ver que, por exemplo, existem outros órgãos que vão atuar para iniciar o processo legislativo. Esses órgãos eles estão inscritos no artigo 61 da Constituição Federal. Então, lá nós vamos ter quem que pode iniciar, vamos colocar dessa forma, o processo legislativo. Primeiro, o próprio parlamento. Então, senadores e deputados federais, no âmbito federal, deputados estaduais, no âmbito estadual, o vereador, no âmbito municipal, e o deputado distrital, no âmbito distrital, eles vão poder iniciar o processo legislativo, individualmente ou coletivamente. Além deles, dentro do âmbito do poder legislativo, nós também temos as comissões. Essas comissões também podem deflagrar o processo legislativo, né? Eles podem apresentar um projeto de lei para que ele seja debatido ali no seio do parlamento. Então, além do parlamento propriamente dito, e como eu falei, no âmbito federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, nós temos também que o presidente da República, em certas circunstâncias, ele vai poder deflagrar o processo legislativo. Temos também que o
próprio Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, dentro de alguns limites constitucionais, eles também vão poder deflagrar esse processo legislativo. O Ministério Público, por meio do Procurador-Geral da República no âmbito federal e dos procuradores gerais no âmbito dos procuradores de justiça, né, no âmbito do poder estadual, também vão poder iniciar esse processo legislativo. Nós temos também o povo, né? Existe uma iniciativa popular para que esse processo legislativo ele seja deflagrado. E também, atualmente, nós temos a Defensoria Pública. A partir de 2014, a Constituição ela foi emendada, dando autonomia à Defensoria Pública. Então, também, em alguns aspectos, ela vai poder deflagrar o processo legislativo. Bem, isso eu falei de forma geral. Está tudo no artigo 61 e eu peço que todos deem uma lida nesse artigo, porque vão encontrar essas especificidades. Então, dentro dessas competências que eu falei, nós também vamos ter competências que são comuns e competências que são exclusivas de determinado órgão, né? Essa competência comum, ela está, como eu disse, no artigo 61 da Constituição. Então, lá nós temos todos esses órgãos, esses atores, vamos colocar assim, do processo legislativo, que podem deflagrar o processo legislativo. Nós vamos ter também competências que são privativas ou reservadas, como bem quiser colocar. Dentro dessas competências privativas, nós temos a competência que é do parlamento. Essa competência privativa parlamentar, ela está no artigo 51, está no artigo 52 e no artigo 49. O que esses artigos eles vão trazer especificamente? Basicamente, questões internas do Parlamento Federal e também aquelas propostas que visam aumentar, rever, né, os vencimentos do presidente da República e dos ministros de Estado, eles também vão estar a cargo exclusivamente do Parlamento. Nós vamos ter também as competências reservadas ou privativas do presidente da República. Essa competência está nos parágrafos do artigo 61. Ela vai dizer que, em algumas circunstâncias, como, por exemplo, a organização da administração pública federal, direta ou indireta, somente o presidente da República vai poder propor um projeto de lei, né, para organizar a administração pública, também para organizar, né, o Estatuto do Servidor Público, revê-lo, modificá-lo, enfim. Só o presidente da República. Então, vamos ter essas competências exclusivas do presidente da República e ela se dá em razão desse órgão, que é a presidência da República. Bem, uma outra competência que nós vamos ter é o do Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores. Então, basicamente também, por lei complementar, o Poder Judiciário, né, ele vai poder se organizar. E essa organização, ela é feita exclusivamente pelo Poder Judiciário. Uma outra competência que nós vamos ter é a competência concorrente. Essa competência concorrente, ela se dá pelo envolvimento de dois órgãos, vamos colocar assim. Então, por exemplo, em matéria tributária, no âmbito federal, estadual, ou então até municipal e distrital, essa competência ela é concorrente entre o Poder Legislativo e o Executivo. Então, o que isso significa? Qualquer um desses dois pode deflagrar o processo legislativo para que seja instituído algum tributo, né, ou então seja revisto, enfim, conceder isenção, com uma ressalva. A competência no território, hoje nós não temos o território. Ela realmente é exclusiva do presidente da República. Tirando essa exceção, ela vai ser uma competência concorrente. Então, também teremos competências concorrentes no âmbito do Ministério Público. Então, por exemplo, o Ministério Público da União, se for para criar cargos,
é exclusiva do Procurador-Geral da República, no âmbito federal. Mas, para a organização do Ministério Público em certas circunstâncias, ela pode ser tanto deflagrada pelo Presidente da República, como também ela pode ser deflagrada pelo Procurador-Geral. Isso se dá também, em certa medida, no âmbito da Defensoria Pública. Então, nós estamos passando de forma até breve sobre essas competências, porque realmente o processo legislativo ele é um tema muito abrangente e demanda aprofundamento. E a nossa proposta hoje é dar um apanhado geral sobre toda essa questão do processo legislativo. Por fim, dentro dessas competências, temos uma que é muito importante, que ela está no âmbito da competência comum, que é a competência popular. Então, o povo também ele pode deflagrar, né, o processo legislativo. Então, a Constituição ela vai dar quórums, né, onde esse processo legislativo ele pode ser deflagrado pelo povo. Então, por exemplo, no âmbito federal, o projeto de lei de iniciativa popular ele precisa ter no mínimo 1% do eleitorado, distribuído por pelo menos 5 estados, com pelo menos, né, 0,3% dos eleitores em cada um. No âmbito estadual, a Constituição Federal designou isso para os estados, mas é claro, o estado ele não pode fazer uma proposta que seja mais dificultosa para o povo conseguir atuar no processo legislativo. Então tem que ser dentro desses patamares constitucionais. O que significa? Um estado ele não pode propor normas para que a população deflagre esse processo legislativo que são mais custosos do que está na Constituição Federal. Isso é um ponto importante. E os municípios também. Os municípios do Distrito Federal, eles também têm competências, né? Competência popular. Então, o povo, nessas localidades, eles também podem deflagrar o processo legislativo. E no caso do âmbito municipal, a Constituição diz que o percentual mínimo é de 5% do eleitorado local para que uma proposta popular seja possível de ser efetivada no âmbito do poder legislativo, né? Seja apresentada no âmbito do poder legislativo. Bem, então falamos aqui de forma bem breve, passamos sobre as competências e agora vamos falar do processo legislativo propriamente dito. Iniciado o processo legislativo por meio da apresentação de uma proposta, então, um parêntese, essa proposta ela ainda não faz parte do processo legislativo, assim, é uma fase preliminar. O processo legislativo ele se inicia quando esse projeto, vamos colocar assim de forma didática, ele é apresentado no parlamento. Então, foi apresentado, se inicia o processo legislativo. Então, uma vez recebida essa proposta, hoje ela se dá por meio digital, a respectiva mesa diretora, né? Então, na Câmara dos Deputados, o regimento interno coloca muito bem que é uma mesa diretora, no Senado Federal é uma comissão diretora, ela recebe essa proposta e ela distribui para comissões, que são órgãos fracionários dentro do parlamento. Então, essas comissões elas são temáticas e elas podem também ser criadas especificamente para analisar um projeto. Então, essas comissões vão analisar o projeto, vão ver questões de constitucionalidade, pertinência política também, que o parlamento faz esse controle, e vão emitir pareceres. Também, antes desses pareceres, as propostas, né, de lei ordinária, elas podem sofrer emendas. Então, os parlamentares nessas comissões, eles podem apresentar emendas. O que é isso? São propostas acessórias a essa proposta principal, vamos colocar assim, que é o projeto de lei, e elas podem modificar, adicionar, substituir, agregar dentro desse projeto inicial. Então, vou trazer para vocês aqui, para vocês compreenderem como é que funciona de forma breve essas emendas, o artigo 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para citar como exemplo. E um detalhe, essas emendas, elas também, a gente está falando sobre o processo legislativo geral,
né? Esse processo legislativo geral é o padrão que vai ser feito para tanto lei ordinária, quanto para a lei complementar, quanto para as demais propostas. Então, quando existir especificidades, é importante falar, eu vou dizer aqui. Então, nós estamos falando de um processo legislativo geral. Bem, o que esse artigo 118 ele vai trazer para a gente em termos de emendas? Então, essas emendas, quais são as características delas? Elas podem ser supressivas, que são aquelas que suprem qualquer parte do projeto, aglutinativas, que são aquelas que fundem 2 ou mais projetos em apenas um, substitutivas, que são aquelas que alteram o conjunto do processo, né, do projeto. Então, ele vai alterar mais ou menos a essência do projeto. E quando essa emenda ela substitui todo o projeto, ela é chamada de substitutivo. Vamos também ter emendas modificativas, que são aquelas que alteram parte do projeto, aditivas, que são aquelas que adicionam alguma proposta, né, ao projeto. E, por fim, vamos ter também as emendas de redação. As emendas de redação é para corrigir algum erro linguístico que possa ter no processo. E vamos ter também a subemenda, que é a emenda da emenda. Então, trouxe esse exemplo para vocês entenderem um pouco melhor, dentro desse aspecto geral do processo legislativo, o que significam as emendas. Pois bem, então, o processo foi recebido e onde que ele é recebido? Qual é a regra? Né? Porque nós estamos falando no âmbito federal de um processo bicameral. Né? Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal no âmbito da União. Então, onde que começa? A regra é que se comece na Câmara dos Deputados. Por que a regra? Porque somente vai começar no Senado Federal quando o processo legislativo for deflagrado pelos próprios senadores, ou suas comissões, enfim. Então, a regra é que seja na Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, o presidente da República encaminhou um projeto de lei, e esse projeto de lei ele vai ser recebido na Câmara dos Deputados, pela sua mesa diretora. Então, a mesa diretora vai distribuir para essas comissões temáticas, como eu falei, eles vão analisar a constitucionalidade, vão analisar o mérito, vão analisar a pertinência política desse projeto. Vão poder propor emendas a esse projeto e, após todo esse trâmite, as comissões vão votar o parecer delas. Então, o que significa esse parecer? É a conclusão que as comissões tiveram sobre esse projeto de lei. Então, quais são os efeitos desse parecer? Esse parecer ele pode ser favorável com emendas, e eles também podem rejeitar o processo. Né? Essa rejeição, ela vai dizer que o processo, de alguma forma, a proposta, né, de lei, melhor dizendo, ele é impertinente do ponto de vista constitucional, ou então do ponto de vista político, enfim. Então, esses pareceres são as conclusões que as comissões tiraram sobre essa proposta que foi apresentada no Parlamento. Bem, nós temos algumas situações onde a própria comissão, de forma terminativa, vai poder aprovar um projeto de lei. Mas isso são detalhes que nós não vamos trazer nessa nossa aula. É como eu falei, nossa proposta é fazer um apanhado geral, que vocês entendam, mas é muito importante, posteriormente, se aprofundar nos regimentos internos para saber como que a própria comissão pode terminar o processo legislativo e, posteriormente, enviar para a Casa Revisora, que nós vamos ver, né, e promulgar, enfim. Mas a nossa proposta é o apanhado geral. Então, uma vez feitos os pareceres, como eu falei, esse projeto ele é enviado para o plenário da Casa Parlamentar. Lá, ele vai ser colocado em pauta na ordem do dia. Nós vamos ter também oradores, né, que vão se inscrever para debater sobre o projeto. Né? Esse debate ele não se encerra na comissão, ele continua. Então, esse projeto de lei ordinária, né, vamos colocar assim que o projeto de lei ordinária é o padrão para todos os demais projetos legislativos, ele vai ser debatido, né, no âmbito do plenário, e nesse momento também os parlamentares podem oferecer emendas, que é aquelas que eu falei. Então também não se encerra as emendas lá, eles podem oferecer suas emendas
quando esse projeto for para o plenário para votação. Pois bem, houve o debate público, houve o debate parlamentar, o projeto foi para o plenário, e esse projeto sofreu ou não emendas também no plenário, e, por fim, ele foi rejeitado. Caso ele seja rejeitado, automaticamente vai ser arquivado. Se ele for arquivado, ele pode ser apresentado de novo? Não. Ele só vai poder ser apresentado de novo numa próxima sessão legislativa. Ou seja, no período que vai de fevereiro a dezembro, o conteúdo desse projeto não vai poder ser apresentado. Salvo que, isso que é importante, se houver a maioria absoluta dos membros daquela casa, né, que rejeitou esse conteúdo, essa proposta, ela vai poder ser apresentada na mesma sessão legislativa, que sessão legislativa é o período que vai compreender entre fevereiro e dezembro. Então, se houver essa votação, ele pode, mas uma matéria rejeitada, em regra, não pode ser apresentado nessa mesma sessão legislativa ou ano parlamentar, vamos colocar assim. Bem, então vimos a situação em que foi rejeitado. E se foi aprovado? Se foi aprovado, esse projeto, né, ele é encaminhado para a Casa Revisora. Porque nós estamos num sistema, no âmbito da União, né, no âmbito federal, um sistema bicameral, onde é importante que as duas casas participem das propostas, né, que vão alterar a vida da sociedade, por meio de leis ou emendas, enfim. Então, o papel dessa Casa Revisora, como o próprio nome diz, é revisar. Então, ela vai revisar esse projeto, ela vai também poder rejeitar, ocasião em que ele vai ser arquivado, e ele vai poder também propor emendas, né? Ele vai poder propor aquelas emendas no projeto que veio da casa iniciadora. Então, ele vai ser debatido, vai ter o debate público, vai também ter pareceres, enfim, vai ter toda aquela situação. E uma vez que ele foi emendado, esse projeto, ele volta para a casa iniciadora. Mas esse projeto também pode ser aprovado. Se for aprovado sem emendas, vai direto para o presidente da República para ele fazer a deliberação executiva, né, que é uma outra fase do processo legislativo. Mas antes de ir para o presidente, vamos ver a situação em que houve emendas, né? Então, o projeto foi aprovado sim, mas com algumas emendas. Nesse caso, o projeto volta para a casa iniciadora. Então, a casa iniciadora ela vai apreciar as emendas. Essa casa iniciadora ela não vai poder mais ver o mérito de toda a proposta legislativa, né, de todo o projeto. Ele não vai poder ver. Então, ele vai poder ver as questões referentes às emendas. Quais foram as emendas feitas pela Casa Revisora. Então, a Casa Iniciadora, né, vai ver essas emendas, pode aprovar as emendas, situação em que vai para o presidente da República para deliberação executiva, como pode também rejeitar essas emendas, né? Se rejeitar, não volta para a Casa Revisora. O processo legislativo segue o seu caminho. Então, bem, tudo isso que eu estou falando, todo esse processo, né, que eu estou falando, todos esses procedimentos, eles estão descritos na Constituição Federal e também nos regimentos internos das casas. Por isso que é muito importante, se o aluno, né, que queira se aprofundar no processo legislativo, ele também tenha contato com essa legislação interna, vamos colocar assim. E eu recomendo muito um livro, que é o manual, né, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que é editado pela própria Câmara dos Deputados. Esse livro ele é muito bom para consulta e eu recomendo muito. Bem, então, continuando. O projeto foi aprovado na casa iniciadora. Ele voltou, né, para a casa iniciadora. A casa iniciadora viu as questões das emendas que foram feitas na casa revisora e o projeto seguiu o seu rumo. O projeto, então, foi lá para o presidente da República. O que o presidente da República ele vai poder fazer? Ele vai deliberar também. E é nesse momento que nós vemos uma coisa muito interessante do nosso presidencialismo. O processo legislativo ele é um ato complexo.
Vocês lembram na aula anterior que eu falei que o processo legislativo também ele é parte do princípio da separação de poderes? Por quê? Como eu falei na doutrina do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nós não vivemos a primazia da lei, ou seja, o legislador não pode fazer o que ele quiser. Nós estamos vivendo a primazia do direito. E essa primazia do direito, uma das consequências, um dos efeitos, melhor dizendo, né, dessa primazia, é que haja a máxima participação nas demandas legislativas. Então, ele é um ato complexo, por quê? Porque o presidente da República, ele também participa desse processo legislativo. Claro, não é de todos, como nós vamos ver. Ele participa no processo deflagrado de leis ordinárias e de leis complementares. Então, em alguns também aspectos das medidas provisórias. Mas é importante dizer isso. É importante dizer que é um ato complexo, porque essa participação ela se faz importante, que é nesse momento, na deliberação executiva que nós estamos falando agora, que o presidente também vai avaliar. Então, ele pode sancionar e pode vetar esse projeto de lei. Bem, o que é a sanção? A sanção é a concordância do presidente da República. Então, o presidente da República recebeu esse projeto. É claro que ele também tem, né, os técnicos dele, os ministros, enfim, que vão analisar. O próprio advogado-geral da União, ele vai analisar esse projeto, ele vai ver. Ele vai ver se esse projeto ele é constitucional, ele vai ver se esse projeto atende o interesse público, e é aí que está também um aspecto muito interessante. No direito constitucional brasileiro, nós não temos só o controle de constitucionalidade feito pelos tribunais. Existe o controle de constitucionalidade prévio, onde o presidente da República, ele também analisa. Ele vai ver, esse projeto aqui fere algum preceito da Constituição, esse projeto aqui ele atenta contra os direitos fundamentais, esse projeto aqui ele não seguiu o rito processual legislativo adequado, então ele vai poder vetar pela inconstitucionalidade. E, é claro, sempre justificando, né? O presidente da República vai justificar por que ele considerou aquele projeto constitucional. O presidente da República ele não é uma pessoa que só avalia o lado jurídico. Ele também é um político. Como político, ele busca o interesse comum, né? Então, ele vai, no momento da sanção ou do veto, ele vai avaliar se aquele projeto é pertinente, se aquele projeto ele atende o interesse público. E, como eu coloquei, pelo princípio da simetria, o governador, né, dos estados e do Distrito Federal e o vereador ele também faz essa análise. Eu estou falando sempre no âmbito do federal, porque é o padrão, né? Também eu quero sempre salientar isso. Mas isso vale também para os outros entes federativos. Então, o chefe do Poder Executivo, vamos colocar assim, ele vai avaliar esse projeto que é interessante para o interesse público. Ele traz aquilo que nós falamos na primeira aula, dependendo, claro, da linha que você segue. Ele trouxe o interesse público, ele trouxe o bem comum para a sociedade. Se ele entender que não, ele também pode vetar. Pode falar que não. Esse projeto, vou vetá-lo porque não atende o interesse público. E, claro, ele pode ser também inconstitucional e não atender o interesse público. Pode ficar nesses dois caminhos. Quando ele faz essa avaliação, ele também pode ver que tudo isso está nesse projeto. O projeto é constitucional, o projeto ele atende ao interesse público. Então, uma vez que ele fez isso, ele vai sancionar. Se o presidente vê, o chefe do Poder Executivo, vamos colocar assim, vê que está tudo ok com aquele projeto, ele vai e sanciona. Então, essa sanção é a concordância do presidente da República com aqueles atos que foram feitos, né, durante o processo legislativo e com o próprio mérito, é óbvio, do projeto. Então, é a concordância com isso. Bem, o presidente também pode vetar. Então, o que significa? Que ele não concordou com alguma parte do projeto de lei ou com todo o projeto. Então, esse veto ele pode ser integral. Ou seja, chegou o presidente da República, ele viu, não, esse projeto de lei é totalmente constitucional, ou ele não atende de forma nenhuma interesse público. O que o presidente vai poder fazer? Vetar esse projeto, né? Esse veto também, vamos pontuar. Quando isso acontece, ele é integral. Então, foi um veto integral sobre o projeto, que não atende a algum desses requisitos, ele vai justificar o porquê. Também temos o veto parcial.
O que significa esse veto parcial? Às vezes o presidente da República, ele olhando, né, o projeto de lei, ele vê que existem partes que são, sim, constitucionais, partes, sim, que atendem ao interesse público. Ele também viu que esse projeto de lei, na hora que ele foi emendado, isso também é muito importante se falar, não houve nenhuma emenda que desvirtuou o conteúdo do projeto de lei, porque isso já foi decidido que não é viável. As emendas elas têm que ter ligação com a pertinência temática desse projeto. Então ele viu tudo isso. Então, ele viu que ele atende à constitucionalidade formal, que é o que eu estou falando, seguiu, né, partes do projeto seguiram todo esse procedimento, material também, porque atendeu ao interesse público, porque vai valorizar os direitos fundamentais, e ele decide vetar só partes. Então, esse veto parcial, o que ele é? É quando o presidente da República ele vai vetar artigos, parte, né, um artigo, vai vetar ou um inciso ou uma linha, mas esse veto parcial ele tem que ser sobre todo o texto. Por quê? Não pode o presidente da República ler o texto, ou o chefe do Poder Executivo, e falar, não, só não concordei com essa palavra aqui. Aí, vetando a palavra, muda toda a essência do projeto de lei. Então, já foi decidido que pela Constituição Federal, né, isso é decidido pela Constituição Federal, pelo Constituinte originário, que ao vetar um projeto de forma parcial, ele deve fazer na integralidade do dispositivo que ele está lendo. Ele não pode ver partes desse dispositivo, partes do artigo que eu falei, falou, não gostei só desse A aqui. Não gostei só desse substantivo aqui. Não. Ele tem que vetar ele integral, justamente para isso, para evitar que, com esses cortes, né, parciais e muitas vezes ocasionais, ele desvirtue toda a essência do projeto de lei que veio do parlamento. Então, nós estamos vendo que existem o veto, né? Existe o veto que ele pode ser total, integral, sobre todo o projeto, e parcial, como eu acabei de falar. Pois bem, sanção e veto. Vou começar pelo veto. O presidente vetou integral ou parcialmente. O que ele vai fazer? Ele vai comunicar para o presidente do Senado, em 48 horas. E outra coisa, ele tem todo o tempo do mundo que ele quiser para vetar, para sancionar, não. Ele tem 15 dias úteis para fazer esse ato dele. Então, ele tem 15 dias úteis para sancionar ou para vetar. E aí que vai também um ponto muito importante. Se ele vetou, melhor dizendo, sancionou de forma expressa ou justificou, a sanção expressa. E se ele não falou nada? Se ele não falou nada, essa sanção ela é tácita. Então, não se presume que o silêncio veta o projeto. Se presume que, caso o presidente silenciou sobre essa deliberação dele, quer dizer que ele concordou. Então, outro ponto muito importante é o prazo. São 15 dias úteis para o presidente votar, melhor dizendo, o presidente sancionar ou vetar o projeto. Então, ponto. Feito esse parêntese, vamos colocar que o presidente vetou. Ele vetou todo o projeto, ou de forma parcial. O que ele vai fazer? E ele votou, claro, se ele vetou, foi naquele prazo de 15 dias, né? Então, ele vai comunicar ao presidente do Senado. O que o presidente do Senado vai fazer? Ele vai receber esse projeto de lei, hoje ele recebe de forma digital, e ele vai convocar uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. Apesar de conjunta, os votos são contados de forma separada, né? Voto do deputado, voto do senador. E é claro, isso na questão federal, que é bicameral. No parlamento municipal, no parlamento estadual distrital, é unicameral, então ele vai convocar uma sessão, né, de veto, para avaliar o veto. Então, bem, voltando. O presidente do Senado convocou essa sessão conjunta. Então, nessa situação, vai haver a deliberação sobre o veto. Nessa circunstância,
os parlamentares podem derrubar o veto. Se eles derrubarem o veto, eles encaminham o presidente para ele promulgar essa lei e publicar. Ou então, eles podem concordar também com o veto. Se concordar com o veto, o projeto é arquivado. Então, pois bem, o projeto ou foi sancionado, ou foi vetado e o veto foi derrubado no âmbito do Congresso Nacional. Chegou nessa fase, né, de análise do veto. Também é importante destacar que tem um quórum mínimo para ser vetado. E esse quórum mínimo é a maioria absoluta, né, dos membros do parlamento. Como também existe um quórum mínimo para ser votado a lei ordinária, que é a maioria simples ou relativa, né, daqueles membros. E uma vez que esse projeto ele foi ou sancionado ou foi derrubado o veto, esse veto também ele tem que ser feito em 30 dias úteis, tem que ser deliberado sobre esse veto, né, senão a pauta do Congresso Nacional ela é trancada, e essa deliberação é colocada na próxima sessão legislativa do Congresso. Então, uma vez passada essa fase, vai para o presidente de novo. Então, sancionado o projeto ou derrubado o veto, né, vai lá para o presidente. O que o presidente vai fazer? Essa é uma fase complementar. O presidente vai promulgar e publicar a lei. Qual a diferença? Bem, a promulgação da lei é quando o presidente ele informa que houve uma inovação no sistema jurídico, por meio de alguma norma nova. Então, isso que é a promulgação. E a publicação? É quando o presidente ele, vai deixar oficial, ele vai mostrar, né? As pessoas precisam saber que houve uma inovação no sistema jurídico. Então, ele vai publicar, né, nos órgãos oficiais, para que toda a população ela saiba o que aconteceu no âmbito legislativo. Bem, então, uma vez promulgada, uma vez sancionada, a nossa lei ela passa a existir, né? E o que isso significa? Que essa lei ela vai ter alguns efeitos, né, quando ela passa a ter existência, vamos colocar assim, nesse plano. Então, a lei, ela passa a ser válida, que significa que a norma é efetivamente jurídica, né? Passa a ser vigente, que é a qualidade da norma que produz seus efeitos, quer dizer isso, né? A vigência, em suma. Ela também vai ser eficaz, que é a possibilidade concreta, né, da norma produzir os seus efeitos, que são, como a gente viu na aula anterior, em regra, efeitos abstratos e gerais. E ela passa a ter vigor. Esse vigor é a qualidade que indica a força vinculante, né, da norma. Também tem uma outra situação. Essa lei ela passa imediatamente a valer, vamos colocar assim? Não. A regra, segundo a nossa LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela vai colocar no seu artigo 1º que a regra é que essa lei ela passe a ter essa validade, esse vigor, essa eficácia, a partir de 45 dias depois da publicação da lei. Então, por que isso acontece? Né? E por que esse fenômeno que é chamado de vacatio legis existe? Justamente para que a população não seja pega de surpresa, para que ela saiba que houve a inovação no sistema jurídico, tome conhecimento e se prepare para isso. Se o legislador quiser que essa lei, ela, em regra, tenha efeitos imediatos, ele precisa dispor isso na própria lei, no corpo da lei. E também pode ser que o legislador, como a gente teve com a própria, recentemente, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele pode também estender esse prazo de 45 dias. Ele pode falar que a lei vale daqui a, por exemplo, 1 ano, que é para dar esse prazo, né, para a população entender o que está acontecendo e, claro, na maioria das vezes, se preparar para os impactos que essa lei pode surtir financeiramente. Então, nós vimos, assim, de forma bem geral, o processo de lei ordinária. Esse processo, como eu disse, ele é um padrão. Ele vai valer para todas as proposições, né, para todos os projetos
tanto de lei quanto de emenda constitucional, quanto de resolução, ele é um padrão. Aí cada um desses projetos, né, cada uma dessas proposições, cada uma dessas propostas, ela vai ter suas nuances, suas especificidades. Bem, então vimos o aspecto geral da lei, do processo legislativo. Esse aspecto geral ele diz respeito ao processamento, né, dos projetos de lei ordinária. Eu quero pontuar de forma bem breve as nuances da lei complementar. Por que a gente vê isso nesse campo? Que nós vamos ver que a lei complementar ela não tem grandes diferenças da lei ordinária, em termos de processo legislativo. Então, nós temos a casa iniciadora, a casa revisora, temos emendas. Uma diferença importante é que o quórum mínimo é maioria absoluta, né, para ser aprovada uma lei complementar, diferente da lei ordinária, que é um quórum relativo ou de maioria simples. Nós temos também que é a Constituição que vai dizer quando ela quer ter uma lei complementar. Então, precisa de existe essa reserva legal, né? Então, não precisa o legislador fazer sempre uma lei complementar, porque, como nós vimos, tem um quórum maior, né, isso pode dificultar a vida do parlamentar. Então, a diferença básica é esse quórum. Também a outra diferença básica é que, dentro que é, né, o quórum de maioria absoluta, temos também a diferença básica de que é a Constituição que vai pedir essa lei complementar. E, de forma bem breve, para nós finalizarmos esse processo geral. Primeiro, não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. É a primeira coisa. Segundo, todas as normas anteriores à Constituição que hoje precisam ser legisladas como lei complementar, elas são consideradas, foram recepcionadas, né, como lei complementar. Um exemplo é o nosso Código Tributário Nacional. Por fim, não existe hierarquia, foram recepcionadas. A lei complementar é uma exigência constitucional. Tá. E se o legislador ele inventa de fazer uma lei complementar onde era lei ordinária? Tem algum problema? Não. Essa lei ela vai ser formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Então, o legislador ele pode vir com uma lei ordinária e alterar essa lei complementar. Então, nós estamos vendo, isso foi muito breve, mas para a nossa proposta é o suficiente. Por quê? Porque são nuances básicas. O grosso entre o processo legislativo de lei ordinária e lei complementar é o mesmo. Então, agora nós vamos testar basicamente os nossos conhecimentos a partir de um quiz que foi preparado. O prazo para o presidente da República sancionar uma lei ordinária ou complementar é de... Nós estamos vendo aqui que é aquela fase da deliberação executiva. Nós vimos que o presidente da República não tem todo o tempo do mundo para deliberar sobre essa lei, né, melhor dizendo, sobre essa proposta de lei. Então, nós falamos aqui. Qual é o prazo? 10 dias? 30 dias? 15 dias? Ou 45 dias? E a resposta certa é C. Né? São 15 dias. E como a própria pergunta está falando, é interessante, esses 15 dias não muda para lei ordinária ou lei complementar. É como eu falei, o grosso é o mesmo, sabe? O rito entre lei complementar e lei ordinária, ele é basicamente o mesmo, só tem aquelas nuances que eu falei, quanto a quórum, quanto a algumas questões de cunho jurisprudencial e doutrinário, mas no básico é o mesmo. Segunda pergunta. Qual o quórum mínimo para aprovação de uma lei complementar de acordo com a Constituição? Nós vimos que uma das diferenças é justamente o quórum. Lei ordinária, o quórum para aprovação é o quê? Maioria simples ou relativa daqueles que estão presentes na sessão legislativa que vai deliberar. Mas agora nós vamos ver que na lei complementar ela tem uma diferença. E nós vimos agora. E qual é, então, essa diferença em relação ao quórum? É maioria absoluta, maioria simples, maioria qualificada ou 3/5 dos membros do Congresso Nacional? E a resposta certa é A, como eu falei, maioria absoluta. Então, essa é uma da diferença básica da lei complementar para a lei ordinária. Então, vamos para a nossa próxima pergunta.
Então, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem, também falei aqui, existe uma hierarquia, né, entre lei ordinária e lei complementar. Também, como eu falei aqui, a lei ordinária ela nunca vai poder revogar uma lei complementar, em hipótese nenhuma. É isso que eu quero dizer. Também eu quero colocar o seguinte, se o legislador ele inventou de colocar uma lei complementar em matéria destinada à lei ordinária, isso é inconstitucional? Também nós vamos comentar aqui. Então, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a resposta certa é B. Então, não há essa hierarquia, como nós colocamos. Essa era uma questão doutrinária que antigamente tinha, porque se entendia que a lei complementar ela vinha para regular um interesse maior do constituinte, algo sensível na Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existe essa hierarquia e também hoje a doutrina majoritária, em razão, né, desse entendimento da Suprema Corte, é que não existe essa hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Bem, foi isso que nós vimos hoje. Então, resumindo, vimos alguns aspectos de competência, vimos que essa competência ela se diferencia entre entes federativos e também entre órgãos que podem iniciar, né, esse processo legislativo. Vimos também o processo legislativo em espécie, né, iniciamos esse estudo. Vimos o apanhado geral, que o padrão é pela lei ordinária, como falei. Então, vimos o apanhado geral e vimos algumas especificidades da lei complementar. Então, eu sugiro, em razão do nosso espaço de tempo, que caso haja um interesse, procure a doutrina. É um tema muito importante. Então, eu recomendo a doutrina do próprio professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, do professor José Afonso da Silva, o livro também do professor João Trindade, né, um livro muito direto, muito bacana e que traz uma abordagem também regimental, já que ele é servidor do parlamento. Então, recomendo muito que se aprofunde para que você tenha um maior conhecimento e se aprofunde, né, tenha um maior esclarecimento sobre o tema. Então, essa fica a minha recomendação e agradeço pela atenção de vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.